E aí, pessoal incrível do meu sucesso, estamos aqui na aula de abertura do Deusmar, no First Class. Olha que honra minha estar aqui falando com vocês. Então, na verdade, eu estou tão feliz que eu queria que vocês todos se sentissem abraçados agora. Bom, além de eu ser um cara muito carinhoso, como você viu inicialmente, o que eu vim falar aqui? Como, na verdade, funciona o empreendedorismo, principalmente a mente dos empreendedores. É isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre uns estudos, sobre uma série de pensamentos, uma série de coisas que eu vim fazendo para entender como funciona a mente do empreendedor, como pensa o empreendedor. Tanto de um lado do mindset, que é a estrutura do pensamento, quanto um lado de neurociência. E aí você está pensando, tá, mas como assim? Como você chegou aí? Quem é você? Então, meu nome é Bruno Perim e eu sempre fui um curioso, um apaixonado pelo empreendedorismo. Há uns 5 anos, um pouquinho mais, eu ficava muito instigado, como funcionava a mente do empreendedor, como é que alguns negócios vinham e mudavam a realidade. E isso me chamava a atenção. Eu comecei ali em livros, pesquisar bibliografias, conversar com pessoas, querendo entender como era o empreendedorismo. Mas alguma coisa começou a me despertar mais atenção, que é a mente. Eu pensava, cara, como assim algumas pessoas pensam de uma forma tão diferente? O que elas têm? Acho que você também já deve ter se perguntado, principalmente até olhando um cara como o Deusmar e tantos outros que já passaram aqui no meu sucesso, você pensar assim, como é que esse cara pensa? Como é que funciona isso aí? Então, justamente a aula vai ser sobre isso. Eu viajei um bocado a América, entendendo desde ambientes de empreendedorismo, como é que alguns lugares fomentam mais o empreendedorismo e tentando entender como funciona a mente dos empreendedores. Então, desde lugares como Canadá, Estados Unidos, o Chile, o próprio Brasil, eu fui tentando entender, descobrindo e estudando como funciona a mente dos empreendedores. E resolvi trazer um pouquinho das principais descobertas, as coisas mais legais, interessantes, para você entender, para você conseguir ver os empreendedores e pensar um pouquinho mais, cara, eu entendo como é que esse cara pensa. Então eu vou começar contando algo muito legal, que é essa questão de destino, de como às vezes nós somos reféns do acaso, mas senhores das nossas decisões. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com o empreendedorismo? Isso aqui tem a primeira parte do empreendedorismo, a primeira parte do mindset, da estrutura que o empreendedor pensa as suas ideias. O mundo aparenta um monte de fatos, mas como você reage a eles? Às vezes nós pensamos, o copo está meio cheio ou meio vazio? A mente de um empreendedor identifica de uma forma diferente das outras. Eu vou dar um exemplo muito simples para você e quero que você me acompanhe. Eu vou fazer um gesto e você vai pensar o que o Bruno quer com esse gesto. E você vai ver como funciona a mente nesse sentido. Vamos lá. O que esse gesto quis dizer para você? Para algumas pessoas pode significar pare. Para outras pessoas pode dizer o Bruno quis indicar o número 5. E para outras pessoas, quem sabe o Bruno quis fazer um high five, um cumprimento. Você veja, o gesto ele foi o mesmo, mas as percepções mudaram e as atitudes a partir disso também podem mudar. E é assim que começa o pensamento de um empreendedor. Quando o empreendedor vê um problema, quando o empreendedor vê algo que está incomodando, o natural pensamento dele é entender que oportunidade tem ali, o que eu posso fazer com isso. Então, muitas vezes, quando você pensa num problema, o empreendedor está pensando, cara, que sorte isso aconteceu, que maravilha, olha quantas coisas eu posso fazer disso. Deu algum problema na empresa, no negócio, na vida, ele já pensa, poxa, que bacana, eu tenho algo aqui para melhorar, eu tenho algo aqui para crescer. E tem outras pessoas que vão pensar, nossa, tem um problema, agora não posso fazer, agora não posso realizar. Ou seja, isso não tem como acontecer. Então a mente empreendedora, ela entende que o universo, o mercado, as pessoas, ou até as energias, se você quiser pensar assim, estão rodando. E isso é o acaso, isso você não tem controle. Mas as suas atitudes você tem controle. E é aí que o empreendedor começa. O empreendedor começa percebendo as coisas que estão acontecendo, que é o acaso, e tomando atitudes a partir dela. Ele enxerga de uma forma diferente. Mas assim, ele enxerga um problema. Vamos lá. E o que isso quer dizer? O Tony Hsieh hoje é um dos 3 maiores empreendedores da atualidade. Ele é referência em cultura empreendedora, é o que tem as pessoas mais engajadas dentro da sua empresa. E ele fala o seguinte, quando você está perseguindo o dinheiro vai fugir. Quando você está seguindo um propósito, o dinheiro vai te perseguir. Isso quer dizer que quando você busca resolver um problema, quando você vê algo que realmente importa ser resolvido, você tem mais condições de fazer a diferença. E, consequentemente, aqui eu entro com a neurociência.
neurociência. Quando você tem um problema muito interessante para resolver, quando você se engaja como se fosse um propósito, como se fosse uma missão resolver isso, as outras pessoas percebem, as outras pessoas também acreditam, elas geram um estilo de engajamento muito diferente. Isso neurocientificamente falando. Se você tem uma empresa que a pessoa está lá simplesmente porque ela quer ganhar dinheiro, ela quer um cargo, ela quer uma posição, isso não gera e nunca vai gerar o mesmo engajamento daquelas pessoas que acreditam no propósito que está seguindo. Isso é neurocientificamente comprovado. Os hormônios, todos os estímulos que o cérebro solta a partir daqueles que estão perseguindo um propósito é muito mais forte. Isso quer dizer o quê? Que quando você começa a pensar no empreendedorismo, você tem uma missão, você tem algo forte, você tem mais chance de engajar as pessoas e construir uma equipe forte para fazer isso. É totalmente diferente. Então não é o empreendedorismo pelo empreendedorismo, é o empreendedorismo por uma missão. E isso é muito interessante. Só que aí entra uma questão que me chama muita atenção e tem me despertado de uma certa forma uma curiosidade. As pessoas muitas vezes se perguntam, cara, qual é a minha paixão? Ao mesmo tempo que isso é uma busca animal, tipo, muito legal de, cara, eu quero fazer algo que eu amo, também gera uma preocupação muito grande. Porque onde está aquilo que eu amo? E nessa forma que eu gostaria de te dizer. Só nesse período aqui, desde o início do ano até hoje, eu recebi mais de 15 mil e-mails de pessoas extremamente preocupadas. Bru, cadê a minha paixão? Eu tô vendo tanta gente legal largar coisas, buscar empresas, buscar coisas realmente significativas para fazer e eu não consigo encontrar a minha. Então uma pergunta, uma jornada que deveria ser bacana por encontrar aquilo que você gosta, acaba muitas vezes deixando até uma depressão. Pô, tá todo mundo fazendo o que ama e eu. Então eu gostaria de dar uma das dicas mais interessantes, uma das últimas descobertas da neurociência em primeira mão para você. A neurociência descobriu que o amor, aquilo que você realmente ama, está muito próximo de uma outra questão, que é como você pode servir os outros. Exatamente isso. Pare de fazer uma pergunta egoísta de o que eu amo para começar a se perguntar o que eu posso servir, como eu posso ajudar as pessoas. Porque os estímulos que você tem quando você descobre algo que você pode ser útil, que você está fazendo para agradar as pessoas, que o seu talento está sendo útil para melhorar a vida de alguém, esses estímulos são muito próximos dos estímulos da sua paixão. Então, mude essa pergunta. Comece a se questionar como empreendedor, como se você quer descobrir uma forma de fazer relevância no mundo, de contribuir com seus talentos no mundo. É descobrir, cara, como eu posso servir? Deixa eu dar um exemplo muito simples. Você é arquiteto e você não sabe exatamente aonde na arquitetura você gostaria de colocar seus talentos. Onde está a sua paixão lá? Poxa, a arquitetura e tantas as áreas são tão amplas. Como? Poxa, então pare de se perguntar o que eu amo na arquitetura e comece a perguntar como eu posso servir as outras pessoas. E se você for, por exemplo, perguntar para um amigo seu que quer construir uma casinha de cachorro e perguntar, posso te ajudar a construir sua casinha de cachorro? Vamos fazer de um jeito diferente, usando a arquitetura que eu sei. E aí tem um amigo seu que quer fazer um home office em casa. E se você usar suas habilidades para ajudar ele a fazer o escritório perfeito na casa, aquele escritório que vai fazer ele render e ao mesmo tempo vai não modificar a casa, ele vai se sentir bem com aquilo lá. E se, por exemplo, um amigo seu sonha em ter um escritório, aquele super escritório e tal, em algum lugar, e você vai ajudar ele fazendo um desenho, um porta-retrato, um quadro para ele botar na parede para ele se inspirar todos os dias. No momento que você está perguntando como servir as pessoas, nessas 3 perguntas, você colocando seus talentos em ação, você tem mais condições de, através de como você sente que está servindo os outros, você descobrir aonde está mais próximo a sua paixão. Então essa é uma pergunta que todo empreendedor deve se fazer. E aí vem uma questão muito interessante. Tá, eu comecei a buscar as coisas, eu tenho um objetivo, mas como funciona essa questão de objetivos, de meta, de estratégia na mente do empreendedor? Isso tem muito a ver com as ovelhas. Um estudo feito na Irlanda descobriu que as ovelhas tinham muita dificuldade de percorrer longos caminhos porque elas não enxergavam um objetivo final. Ou seja, os pastores queriam levar as ovelhas a caminhar muito longe, mas eles não conseguiam. Eles não conseguiam porque as ovelhas ficavam paradas, eles não sabiam como fazer elas se movimentar. E um estudo feito na mente das ovelhas percebeu que elas não queriam começar o movimento porque elas não viam um fim. Justamente a partir disso, o cérebro não conseguia, principalmente o cérebro instintivo, não conseguia perceber, não, mas lá onde você não está enxergando pode ter algo que te interessa. Não, ele não enxergava isso, ele só pensava, eu preciso caminhar até não sei quando. E se eu for caminhar até não sei quando, preciso salvar a minha energia. E aí, então, quando eles resolveram fazer um teste, resolveram colocar alguns muros na planície lá,
para direcionar essas ovelhas para esses pequenos obstáculos. Então, primeiro vamos aqui, depois vamos lá, e assim eles conseguiram fazer as ovelhas percorrerem grandes trajetórias. E eles ficaram curiosos. Será que isso tem a ver com os homens? Será que isso tem a ver com o ser humano? E eles levaram isso para o mundo do empreendedorismo. E a gente descobriu que sim. Quando o empreendedor sonha algo muito distante, por mais que seja um sonho, ele até tem vontade de fazer. Legal. Mas essa primeira energia, essa vontade de dar o primeiro passo, ela precisa ser de algo que ele acredita que é possível fazer. Então é muito importante os empreendedores que começam grandes caminhadas, é como aquele ditado que diz toda aquela grande caminhada começa no primeiro passo, parte desse princípio que também tem na mente das ovelhas, de você ter pequenos muros. O empreendedor, ele tem mais energia quando ele sabe, bom, o meu objetivo final é aqui lá longe, mas eu preciso conquistar esse primeiro muro, depois esse objetivo, depois aquele, e assim começa a caminhada. Então por isso que um empreendedor que tem metas, um empreendedor que tem aquele estilo de pensamento, da onde eu devo ir, ele vai seguindo, ele vai tendo muito mais chance. Mas aí você deve pensar, mas mesmo assim, Bru, às vezes eu tenho medo. Às vezes eu não sei até onde eu posso ir, às vezes eu não sei aonde a mente pode chegar, aonde meu sonho pode, aonde eu consigo caminhar. Eu tenho uma historinha muito rápida de algo que me aconteceu que me levou, foi um dos maiores estímulos para entender a mente dos empreendedores. Que foi um caso que eu estava com meu chefe, eu não sei se você lembra, em novembro de 2011 aconteceu uma notícia muito trágica para o mundo. O Steve Jobs faleceu. E o meu chefe chegou correndo assim na sala, ele chegou correndo e subiu em cima do mesa e falou, galera, você sabe o que aconteceu? Todo animado. E aí, todo mundo assim, meio estranho. E um falou, Steve Jobs morreu? E ele falou, isso é, mas tá, e o que tá rolando no mundo? E aí todo mundo não entendeu bem o que ele estava querendo dizer. Ele falou, o pessoal tá procurando quem vai ser a próxima Apple, quem vai ser o próximo Steve Jobs. E nós assim, meio curiosos, né? Tá, tudo bem, mas e aí? Quem vai ser? Já disseram? Será que a gente está por fora? Ele falou assim, nós vamos ser a próxima Apple. Eu vou ser o próximo Steve Jobs. E a galera na hora, meio que segurou o riso, né? E também, claro, não ia soltar gargalhada porque ia ser demitido por justa causa, porque eu duvido que possa rir da cara do chefe. E aí, simplesmente, ele pegou e falou uma das frases mais importantes da minha vida, uma das frases que fez um turning point na minha vida. Ele falou assim, quem pode provar que não? E aquilo me deu um choque. Quem podia provar que não? Quem podia mostrar para aquele cara que se ele tivesse grande força, se ele tivesse determinação, se ele tivesse tantas características que o Deusmar vai apresentar nesse estudo de caso aqui, e tantos outros já falaram do meu sucesso, quem pode provar que ele não pode chegar? Quem? E aí que eu comecei a notar que o empreendedor, ele tem essa característica, ele tem essa sede de seguir o impossível. Eu aposto que uma vez alguém deve ter dito pro Santos Dumont, você não pode fazer o homem voar dentro de uma máquina. Ou tantos outros. Eu tenho certeza de tudo que você está usando aqui agora. Se você está num computador, se você está num tablet, se você tem um relógio, se você tem uma roupa, alguém um dia disse, quem pode provar que não? Quem disse que não? E começou a fazer. Então, nesse sentido, eu queria muito chamar a honra, o nosso grande convidado, o mestre aqui dessa estudo de caso, Deusmar, para apresentar o que ele pensa sobre isso, sobre pensar o impossível e fazer acontecer. Acredite nos seus sonhos, seja ousado e otimista. Com isso, o seu sucesso é meio caminho andado. Vá em frente. Legal. O Deusmar arrebentou aqui. Vai dizer, é ousadia, é você pensar diferente, é você ter a vontade de fazer. O empreendedor, ele assume o risco, ele quer fazer acontecer, ele não enxerga o impossível. Ele tem certeza que o empreendedorismo, na verdade, é o caminho até o impossível. Ele vai criar um jeito, ele vai criar essa ponte. E esse cara criou uma ponte sensacional, né? Uma das maiores aí, uma grande referência para o Brasil. Então, tenho certeza, muita coisa legal ele vai falar por aí, mas eu vou contar agora uma curiosidade incrível, uma das curiosidades mais loucas desse mundo, da mente do empreendedor. Eu comecei a descobrir, comecei a desvendar, comecei atrás disso porque eu estava muito encucado com a discriminação. Era algo que sempre me incomodou, porque eu sempre fui um cara absurdamente aberto, sempre querendo entender, acreditando que todo mundo era igual, e eu não entendia como as pessoas às vezes discriminavam as outras. Eu queria entender se isso tinha algum sentido na mente e acabei desvendando algo muito louco para o empreendedorismo. Presta atenção no seguinte, o ego. O que é o ego? O ego, na verdade, é uma construção mental, uma imagem mental daquilo que você gostaria de ser, de um grupo que você gostaria de estar. Então vamos lá, você cria uma imagem mental de que você é um grande empreendedor de sucesso, você tem um jatinho particular, ou que você está fazendo a diferença no mundo, ou que as suas palavras são ouvidas por muitas pessoas.
Ok, você criou uma imagem, isso pode ser seu ego. Acontece que a mente humana, quando você cria uma imagem, quando você se coloca num grupo, quando você se coloca em algum lugar, ela começa a perceber características dentro daquele grupo que você está. Então, se hoje você é uma pessoa mais hippie, se você é uma pessoa surfista, se você é uma pessoa empreendedora, se você é uma pessoa concurseira, seja o que você for, a sua mente, quando você se coloca dentro desse grupo, e normalmente por causa do ego, ela começa a buscar características de pertencimento àquele grupo. Ou seja, ela começa a justificar motivos para você estar fazendo parte daquele grupo. Só que automaticamente o cérebro também busca motivos e razões para você estar distante, diferente de outros grupos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você se afasta de pessoas que não tenham a ver com aquela sua imagem mental. Por um lado, isso foi uma proteção do cérebro ao longo do tempo para entender que nós somos seres humanos, aqueles são tigres. Nós seres humanos ficamos com seres humanos, tigres ficam com tigres, porque senão vai dar problema. E só que essa evolução mental, esse cérebro instintivo, ele continua aqui dentro. Se isso dentro da nossa realidade, dentro dessa loucura que está, acaba gerando alguns problemas. Para o marketing isso é interessante, porque queira ou não queira, você tem nichos, você tem tribos, você precisa entender diferentes grupos. Mas aí entra um problema. Quando você, por exemplo, vira chefe e você vira líder. Aquele cara que se posiciona como um chefe, eu sou a autoridade, eu sou a pessoa que manda, ele começa a criar o quê? Uma imagem mental disso. Ele começa a perceber que ele faz parte do grupo das pessoas que mandam. Ele começa a querer integrar e começa a querer buscar características semelhantes entre aquelas pessoas que mandam. Seja ele dentro da empresa, aquelas outras pessoas que mandam também, e junto da própria sociedade, outras pessoas que mandam. O que isso tem a ver? Que ele começa a se distanciar do outro grupo, aquele grupo que está fazendo acontecer. A galera que está lá embaixo, a galera que está começando na empresa, ou a galera que está botando a mão na roda, está fazendo acontecer. E isso cria uma discrepância muito grande. Se a pessoa não percebe, se a pessoa não tem noção de que essa imagem mental de se colocar numa posição, num grupo, pode se diferenciar de outro, você cria essa posição que a gente fala de chefe. Então vocês têm que obedecer, eu tenho que mandar. E isso aí cria um abismo entre outros. E você acha que uma empresa vai chegar em algum lugar se a pessoa se posiciona assim, se a pessoa se vê como diferente? Aí que entra a posição do líder, daquela pessoa que não cria esse grupo, essa imagem mental, desse empreendedor que entende que a empresa é ele e todos os outros, que ele pode tomar as decisões, mas esse é o papel dele dentro deste grupo, é um grupo como um todo. E pessoas, empreendedores que chegam muito mais longe, eles sabem que eles precisam de uma equipe engajada, eles precisam de pessoas que acreditem no sonho, naquele problema que eles estão resolvendo, como a gente já veio falando. E aí esses caras começam a tomar medidas nesse sentido. Esses caras não criam grupos diferentes. Esses caras acreditam que a empresa é uma só, que eles são o mesmo grupo. E essa é uma das principais diferenças, uma das grandes descobertas da mente. Então, você precisa ter muito cuidado como está sendo a sua construção mental do ego, como está sendo a sua construção mental de que grupo você pertence. Se você pertence a uma empresa como um todo, ou se você está se separando da onde você pode chegar. E aí é muito interessante. Beleza, cara, eu comecei a empreender, eu entendi a questão do propósito, do problema, que é preciso ousadia, eu tô cheio de ideia. E aí entra uma das questões super interessantes da programação neurolinguística. Eu estou cheio de ideias. Eu sou um empreendedor. Não, você não é um empreendedor porque você tem ideias, porque você sabe aonde você quer chegar. Você é um empreendedor quando você entra em ação. Não existe aquela história de, cara, eu tenho um monte de ideia aqui, eu já sou o empreendedor do ano. Não, o empreendedorismo é ação. Ele está ligado à ação, ele precisa da ação para ele poder acontecer. Então muitas pessoas, eu tenho certeza que muitas aqui têm ideias, querem inovar, querem fazer coisas legais, querem salvar problemas, resolver problemas aí do mercado, mas ainda estão pensando no mundo das ideias. Então, para você chegar realmente nesse universo do empreendedorismo, você precisa de atitude. Tanto que, segundo os preceitos da programação neurolinguística, isso a gente falando de mindset e até falando também de neurociência, o seu cérebro começa a compreender o mundo que ele está conforme ele começa a agir. Então você precisa estar nesse meio, você precisa realmente começar a fazer tudo isso que a gente veio discutindo para que você comece a perceber, que você comece a realmente se entrosar e assim fazer parte do universo do empreendedorismo. E aí entra uma das questões muito relevantes. Um dos maiores temas
relacionados ao empreendedorismo. O medo de se arrepender. Eu tenho certeza que você, na sua vida, em várias coisas que você fez até hoje, você várias vezes teve medo de fazer algumas coisas. Você tem medo de umas, de outras nem tanto. E qual é, na verdade, o grande medo? Qual é, na verdade, o grande empecilho que a maioria das pessoas tem quando elas pensam em empreendedorismo? Certamente isso passou na cabeça do Deusmar, isso certamente passou na cabeça de tantas pessoas que aqui estiveram no meu sucesso. Qual é o medo? O que eu vou me arrepender se eu ousar fazer esse passo? O que pode acontecer aqui se eu fizer, se eu correr esse risco aqui? É verdade. O cérebro tem medo. Na verdade, porque ele foi o primeiro sentimento da mente humana. O primeiro de todos. Quando o ser humano surgiu, o primeiro sentimento veio o medo. Consequentemente, a antítese do medo não é a coragem. A coragem é uma reação ao medo. A antítese do medo é a busca por segurança. Então, o que isso quer dizer? Que a tua mente, em primeiro lugar, acima de tudo, ela vai estar buscando segurança sempre. Então, você ter medo de se arrepender é o processo mais natural, mais instintivo e número 1 do ser humano. Isso vai acontecer. Só que aí, então, como eu vou lidar com isso, Bruno? Porque empreender, como a gente vem falando, é risco. Poxa, você quer resolver um problema, você está jogando a cara no mundo, você está achando uma forma, você está querendo utilizar de uma hipótese para resolver algo. De uma forma que você acredita, com pessoas que você acredita, de um mercado que lida com o acaso. E aí você tem medo. Segundo a neurociência, que eu fui muito atrás disso, o medo de se arrepender é porque você começa a pensar coisas ruins que podem acontecer a partir disso. Coisas que vão ser naturalmente desagradáveis de acontecer. Mas e se você mudasse a pergunta? Exatamente. E se você mudasse a pergunta? E se você pensar o seguinte, tá, tudo bem, o que eu ganho se eu me arrepender? Você já pensou nisso? Antes de eu te explicar, deixa eu te contar uma pequena história. Foi feita uma pesquisa há um bom tempo, e essa pesquisa já foi repetida uma série de vezes, com pessoas que estavam em fase terminal de câncer. E perguntavam para elas, qual é o que você mais se arrepende na vida? O que você mais gostaria de ter feito, na verdade, se você começasse tudo de novo? E a maioria das pessoas responderam assim, na verdade eu teria me arrependido muito mais. Poxa, se você tivesse uma vida inteira, se você pudesse voltar, dar um retweet ali, voltar tudo, começar de novo, o que você faria de novo? E a maioria das pessoas disseram, eu teria me arrependido muito mais. Cara, como assim? Como assim me arrepender muito mais? Porque toda vez que eu me arrependi, eu tive um aprendizado. Toda vez que eu me arrependi, por pior que fosse, algo a vida me ensinou, uma história eu vivi. Mas toda vez que eu fiquei pensando, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse feito, essa curiosidade me engasga até hoje, essa curiosidade fica mexendo comigo. Então, quando você fica com esse medo do que poderia ter acontecido, às vezes você está perdendo uma história, às vezes você está deixando de ter um aprendizado. E o empreendedorismo é isso. Você vai ter que colocar a cara, você vai ter que chegar lá e dizer assim, beleza, e se eu me arrepender? Pode ser uma ótima história. Que aprendizados eu posso ter daqui? E se esse erro te levar a algo muito maior depois? Pode ser. Possivelmente é. Na verdade, o jazz, se você não sabe, o jazz ele preza muito essa questão das pessoas errarem, ousarem, porque muitas vezes você erra e a partir daquele erro te gera uma nova música, um novo som, um novo estilo. Então, o empreendedor, quando você pensa no empreendedorismo, quando você pensa em seguir a sua jornada, quando você pensa em ir por esse caminho, você está disposto a correr risco. E você vai ter esse medo de se arrepender. Mas a forma que você vai lidar, como a gente falou lá no início, da percepção, da atitude em cima dessa percepção, é que vão diferenciar. Então, se você começar a colocar na sua mente, se você colocar nas suas ideias, e se eu me arrepender? E se eu buscar me arrepender? O que vai acontecer? Eu gostaria de fazer um desafio. E se você colocasse agora 3 coisas que você pudesse se arrepender? Exatamente. Se arrependa. Tipo, hoje eu vou me arrepender de mostrar esse projeto para um grande amigo e ver se ele toparia começar essa ideia comigo. Hoje eu vou me arrepender de colocar um site no ar do jeito que tá para testar a minha ideia. Poxa, quantas coisas você pode começar a se arrepender agora e quem sabe vira uma grande história, quem sabe é o erro que vai dar início a uma ideia. A gente tem muitas histórias, e eu acredito, na verdade, a maioria das histórias de empreendedorismo começaram de pessoas com uma ideia que erraram bastante, foram ajustando esse erro e chegaram a algum lugar. Você vai aprender muito com isso. Então,
não tenha o medo do risco. Você busca se arrepender, tenho certeza que muito aprendizado vai vir aí. E eu gostaria de ir encaminhando esse final, de chegar a esse final contando uma história muito importante. Eu disse aqui muita coisa bacana sobre você correr risco, sobre você buscar um propósito, sobre você buscar um problema, sobre a forma que você vai buscar o empreendedorismo. Mas eu gostaria de te dizer que eu falhei num sentido. Logo quando eu comecei a buscar o empreendedorismo, eu me dei conta, no início na verdade não, logo no início eu queria ter uma super empresa também, eu queria ter a startup do ano, eu queria ter uma Apple, eu queria ter um Google, um Buscapé, quem sabe, tem tanta empresa legal aí. Eu dizia, cara, eu quero ter isso, eu quero ter a super empresa. Só que com o passar do tempo, de experimentando, de servindo as pessoas, eu comecei a identificar que na verdade eu não queria ter essa grande empresa. Que o meu sonho não era ter essa grande empresa, que o meu sonho era fomentar, era ajudar quem vai ser o próximo Romero Rodrigues, quem vai ser o próximo Deusmar, quem vai ser o próximo Geraldo Rufino, quem vai ser o próprio Flávio Augusto, quem vai ser o próprio Sérgio, quem vai ser o próprio, quem quer que seja. Eu queria ajudar as pessoas a chegarem, eu quero que as pessoas tenham essa empresa e eu ajude elas a chegar lá. Só que eu me perdi nesse caminho, coisa que muitas pessoas podem estar passando e muitas pessoas certamente vão passar no empreendedorismo. Que é o quê? É quando você começa a ficar muito obcecado pelos números. No meu caso, quando eu me dei conta que eu queria fomentar o empreendedorismo, eu comecei a ficar muito louco com números. Eu só me preocupava o seguinte, cara, será que esse número, quantas milhões de pessoas eu atingi agora? Porra, consegui 1 milhão de pessoas, consegui 2 milhões, nossa, estou escrevendo para 10 blogs, nossa, consegui ajudar 20, 30 startups a começar. Cara, esses números, nossa, inflavam meu ego, eu ficava, uou! E era número atrás de número. E aí o que aconteceu? Começou a chegar sábado, começou a chegar domingo, começou a chegar 11 horas da noite, a única coisa que eu pensava é o seguinte, não, Brunão, tu não tem que estar aqui lendo um livro, tu não tem que ligar pro teu amigo saber como é que ele tá. Vai gerar algum negócio disso? Não, não vai. Então não liga pro teu amigo, vai fazer um artigo novo, vai fazer um vídeo novo, vai pesquisar algo, vai ajudar alguém com uma empresa. Então eu comecei a tirar, a subtrair da minha vida tudo que eu podia para colocar nessa busca incessante, enlouquecida pela carreira. E começou a ficar de uma certa forma que eu me culpava. Eu chegava perto dos meus pais, dava oi, tudo bem e tal. Quando eu via que o papo não estava indo muito legal, eu já começava a me distrair para algo que eu poderia estar fazendo. E aí eu ficava pensando o seguinte, em vez de eu estar ali curtindo meu pai, tomando um bom e belo chimarrão com meu pai, fazendo um churrasco, eu começava a pensar o seguinte, pô, mas eu podia estar lendo um livro aqui. Poxa, mas eu podia estar terminando um projeto aqui. E isso começou a construir de uma certa forma um workaholic, que muitas pessoas até usam essa palavra como um elogio e não é. Eu comecei a entender, a achar que isso era bonito, era aquele cara que trabalhava. Eu não entendia a pessoa que dizia, não, Bruno, é sábado e domingo, eu quero me desligar. Eu achava, sábado e domingo, é a hora que eu posso simplesmente me organizar e tocar mais projeto. E isso me consumiu. E aí que eu vi que eu tinha perdido muito da minha vida, muito da minha ideia. E aí que eu comecei a voltar, algo que muito tempo atrás, quando eu tinha 17 anos, eu acreditava. Legal, eu quero acreditar, quero alcançar um grande objetivo, mas isso tem que ser divertido, isso tem que ser legal. E eu vejo que muitas vezes as pessoas se perdem no empreendedorismo, tornam uma vida mais estressante, deixam de buscar, perdem sua mente buscando apenas números, buscando apenas fatos, apenas coisas concretas ali, e esquecem de que tem que ser divertido, que tem que ser legal para você e para as outras pessoas. Porque você não pode acreditar que você só vai ser feliz quando você tiver um império, quando você tiver suas 3.000 lojas, ou quando você realmente alcançar e você for a próxima Apple. Porque, cara, a tua vida é agora, ela tá rolando agora. E se você acredita que a próxima Apple, você vai querer superar a Apple. E normalmente a gente começa a criar objetivos atrás de objetivos, mas esquece da coisa mais importante, que ser feliz é agora, se divertir é agora, construir algo bacana é agora, não é muito depois. Então você não pode se permitir ser feliz apenas quando você alcançar um objetivo, porque às vezes os objetivos mudam, às vezes a vida acontece, o acaso acontece. Então se você não está se divertindo agora, se você não está aproveitando agora, não está sendo bacana, não está valendo a pena. Então, uma dica de alguém que alcançou muitas coisas, que realmente teve muita coisa legal, eu tenho certeza que o Deusmar vai falar sobre isso para você, de alguém que chegou, conquistou muitas coisas, mas perdeu muito tempo. Então, na metade do ano passado, teve um momento que eu tive a maior rentabilidade da minha vida, alcancei os maiores números que eu poderia ter alcançado, números realmente expressivos, e eu nunca me senti tão pobre. E ao mesmo tempo
que agora, quando eu comecei a voltar para o pai, dizer assim, cara, eu vou aqui fazer uma aula, tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser da hora estar aqui. E comecei a buscar ajudar as pessoas a, por exemplo, estar lá conversando com a pessoa e não pensando só o que isso vai gerar de negócio, mas que eu estou conhecendo alguém. Se isso vai virar algo no futuro, mas que ótimo. Se não virar, tudo bem, eu estou conhecendo um ser humano. E aqui a vida começa. O empreendedorismo é uma jornada difícil. Se você não fizer ela ser legal, se você não fizer ela ser divertida, você certamente não vai curtir tanto o empreendedorismo. Então, eu deixo essa minha dica final de alguém que aprendeu muito, de uma forma muito dura. Eu perdi 2 anos e meio apenas buscando números. Eu tenho certeza que grandes empreendedores, os empreendedores que você mais admira, empreendedores que conquistaram algo que você realmente se espelha, são pessoas que elas conquistaram algo muito significativo. Mas para valer a pena, elas fizeram se divertir, elas fizeram toda essa jornada aí valer a pena. Espero que você, com todo esse conhecimento que tem aqui, use isso de uma forma para conquistar seus objetivos com todas as dicas dadas e ao mesmo tempo para também aproveitar sua vida de um jeito super free lifestyle aí. Então fica aqui meu muito obrigado, uma super honra estar com vocês. Eu deixo um grande abraço a todos vocês assinantes do meu Sucesso que fizeram uma ótima escolha de estar aqui e um bom free lifestyle para vocês, uma ótima jornada aí com Deusmar e todo mundo que vai vir. Até a próxima.